tem visto a propaganda eleitoral e se ela está conseguindo ter algum apelo junto aos eleitores? Se ela está modificando, de certa forma, um certo equilíbrio de pesquisas que vinham até então? Eu acho que sim. Me parece que a queda do ex-governador Fernando Collor está ligada ao horário gratuito. Eu acho que a visão diária daquela figura até então meio mitológica por parte do telespectador foi aos poucos fazendo com que ele ficasse numa dimensão mais real. E me parece que vai continuar essa queda, porque o brasileiro sabe decodificar, a meu ver, a televisão. Ele sabe enxergar atrás da televisão o que existe, pelo menos uma parte da verdade que existe na pessoa, sobretudo no político. Eu lembro que esse fenômeno já aconteceu em outras vezes, que pessoas com um grande índice de popularidade, com um razoável tempo de programação no horário gratuito, no momento que ele começa, desaba na pesquisa. Por que isso? Quer dizer, não passa essa... Eu acho que o Fernando Collor não passa essa... De repente, muito tempo no horário gratuito significa uma superexposição prejudicial ao candidato? No caso do Fernando Collor, não pelo excesso de tempo, mas porque a imagem que ele transmite pela programação, ao meu ver, não corresponde a essa coisa mitológica, mágica, messiânica, que até então ele vinha, de uma maneira ou de outra, passando para a população, né? Agora, você acha, Ana Maria falava há pouco sobre a questão do discurso racional, mais político dos candidatos. Você acha que o caminho tem sido por aí? Ou essas frases que nós mostramos agora há pouco, de vários candidatos, algumas estapafúrdias, outras meio sem sentido, funcionam de alguma forma? Quer dizer, o discurso político está pegando ou está pegando mais... Estão pegando mais essas tiradas, essa coisa mais emocional? Eu acho que há uma tentativa de se fazer um discurso mais racional, mas me parece que, por exemplo, o Fernando Collor estava todo baseado na emoção. Na medida em que ele não conseguiu manter esse pique de emoção no horário gratuito, ele começou a cair. Me parece ainda que boa parte do cacife dos candidatos está sendo lançado na emoção, no poder de convicção, no poder de transmitir sinceridade. Quer dizer, tem um pouco de discurso racional, que é inevitável, mas o que vai ganhar a parada não é isso, no meu ver. É a emoção. Ana Maria, você queria fazer uma observação? Eu acho que o Covas é um bom exemplo, né? O senador Mário Covas é um bom exemplo. Quer dizer, se você analisar o conteúdo do discurso dele, é uma coisa, pode ser sólido, consistente e tal. Se você analisar a forma pela qual ele reveste esse conteúdo, é muito longínqua da maioria da população. Ele usa conceitos sofisticados, ele usa um vocabulário complexo, ele faz frases intercaladas, intermináveis. Você acha que ele vai capotar no meio da frase, mas, no entanto, com esse discurso, ele teve 8 milhões de votos para senador em São Paulo em 86. Por quê? Porque, a meu ver, quer dizer, ele vendia essa coisa pouco explicável, essa coisa pouco mensurável, através da televisão, que é uma confiabilidade, que é um ar de quem está falando o que sente, etc. Quer dizer, me parece que ele tem essa química com o veículo, independente do vocabulário que ele empregue, e assim por diante, né? Quer dizer, como se pode ver, todos os candidatos praticamente lançam mão desse apelo, quer dizer, das crianças, dos abraços, etc. Isso tudo não forma uma pasta, uma geleia geral, que no fundo não ajuda e de repente pode até atrapalhar? Eu acho que um dos fenômenos dessa campanha é a enorme semelhança de uma série de itens da coleção de cada candidato. Quer dizer, todo mundo aperta a mão de eleitor, todo mundo beija a criancinha, todo mundo carrega a criancinha no colo, todo mundo fala que vai pôr os ladrões na cadeia. Aliás, a cadeia é o lugar mais frequentado do discurso da campanha. Todo mundo vai pôr ladrão na cadeia, vai pôr bandido na cadeia, etc. Então, quer dizer, esse risco existe realmente, e vai chegar uma hora em que essa convicção com que cada um passa o seu discurso, na minha opinião, não vai ser suficiente. Quer dizer, tem uma hora em que tem que ter o how to. Quer dizer, como é que eu vou resolver pelo menos meia dúzia de problemas básicos do país? Alguém vai ter que dizer isso de alguma forma, e a forma mais eficiente, mais convincente com que se utilizar essa mensagem pode decidir, porque realmente é uma geleia geral muito grande. Ana Maria, de atitudes e conteúdo. Agora, a questão política, Sete, esses dias fazendo uma avaliação dos últimos resultados das pesquisas do Ibope, por exemplo, do Gallup, perdão, se notavam algumas mudanças de posição, ou seja, o Collor caía, subiu a Fife, subiu o Maluf, caía o Covas, etc., mas não havia uma mudança de bloco
político, ou seja, você tinha um bloco mais considerado liberal conservador, permanentemente com cerca de 53%, 54%, e um bloco chamado progressista, permanentemente com 23%, 24%. Na cobertura política que você tem observado através do JB, os candidatos não estão começando a ter pelo menos essa necessidade de discutir mais politicamente essa questão, ou seja, de trazer um discurso mais político para a televisão? Pode ser, pode ser. Eu acho que talvez essa seja a razão pela qual o Lula, por exemplo, mudou a abordagem dele. O Lula falou assim, chega de conversar com o empresário, de fazer palestra, eu vou para a porta de fábrica, né? Começou a mudar um pouco a temática dele no programa do horário gratuito, o PT passou a ser um pouco mais agressivo. Talvez isso explique, por exemplo, essa mudança que o Ibope registrou ainda hoje, né? O Lula subiu para o terceiro. Foi o que mais subiu. Foi o que mais subiu, etc. Não sou um especialista especificamente em pesquisa, mas me parece que pode ter alguma relação. Quer dizer, a necessidade de se pensar, inclusive de se pensar no segundo turno. Quer dizer, o discurso agora começa a medir o segundo turno. Segundo turno dentro do primeiro turno, como teria dito o Maluf, ou seja, de repente tem um certo prazo até que essas forças do lado de cá e do lado de lá resolvam conversar entre si e procurar uma outra solução? E eu acho que não são só as forças que estão envolvidas diretamente na disputa. Me parece que o próprio eleitorado está tendendo a fazer um segundo turno no primeiro. O voto útil no primeiro turno. Já no primeiro turno. Todo mundo está dizendo, não, eu vou votar no fulano, mas se ele não for bem até o dia tal, eu mudo para ciclano, quer dizer. E não acho necessariamente que o voto vai ter divisão ideológica, né, realmente. Acho que a eleição da prefeita Luísa Erundina provou isso, né? Quer dizer, há uma mistura de coisas aí, não é só a linha ideológica, está cheio de empresários, de gente de... De novo, nós podemos ter uma eleição do voto contra o que está aí. O voto contra ou o voto a favor da nitidez, da nitidez, da clareza, né? Do desejo, né? Como diz a Ana Maria, da paixão, de acreditar de novo no país. Quer dizer, eu acho que não vai ter rigidamente a linha ideológica. Tanto é que o Afif está tirando o voto do Mário Covas. As pesquisas indicam isso. Ele não tira do mesmo bloco. Não. Quer dizer, não. Tira... Da mesma forma como parte do eleitorado do Collor, sobretudo no começo, era oriundo do PT. Isso está comprovado estatisticamente. Boa parte do pessoal que começou a manifestar preferência pelo Fernando Collor no começo, né, abril, maio e tal, era vindo do PT. E agora, comprovadamente, parte do eleitorado que passou para a Afif estava até então com o Mário Covas. Para encerrar o nosso programa de hoje, como é que você tem a preocupação dos candidatos com os seus programas? Parece que ultimamente vários deles andaram rediscutindo os seus planos de programa de televisão, não ainda de governo, mas enfim, o Maluf parece que terminou com a novela e tal. Em que estava centrada essa inquietação? Bom, depende de cada programa. Quer dizer, o Maluf, por exemplo, verificou que aquela novela pela qual transmitia ali uma problemática do país, estava tendo um efeito bumerangue, quer dizer, algumas coisas ridículas, outras coisas de um péssimo gosto, e foi assim por diante. No caso do Fernando Collor, de alguma maneira se percebeu ali um problema de credibilidade, talvez de ênfase, de emoção, etc. E houve então uma grande reformulação. Mas eu não estou enxergando o efeito dessa reformulação ainda na programação do Fernando Collor, a não ser algumas pequenas espertezas, quando ele termina o programa, por exemplo, imitando a abertura do programa do Afif, dizendo, agora vocês vão ver o candidato que votou contra a reforma agrária. E daí passa imediatamente a musiquinha do Afif, tem um grande efeito isso, mas isso é mais uma coisa pirotécnica, não é, de conteúdo. Quer dizer, há uma preocupação em diversos candidatos com o conteúdo do programa, e acredito que a partir das medições, aferições feitas durante esses primeiros dias de exibição. Dias e com o resultado da pesquisa. E claro, batendo sempre com a pesquisa. Então, agradeço a presença aqui nos nossos estúdios da Ana Maria e do Ricardo Sete. E nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã, de olho no voto, às 10h40 da noite. Até amanhã e uma boa noite a todos.